Você está no canal No Radar Vascaíno, eu sou o Edinho RJ. E aí, minha gente, tudo bem? Tudo certinho? Juntos para mais um vídeo aqui no canal. E convido você aí, caso ainda não seja inscrito, que se inscreva, ative aí o sininho para receber as notificações, deixe seu like e também segue a gente lá nas redes sociais, no Instagram, @No Radar Vascaíno e no Twitter, @radar_Vascaíno. Bem, ontem o Levenciano, ele resolveu quebrar o silêncio e concedeu uma entrevista que apareceu ontem no vascaínos.net, foi a fonte, né? E dentro dessa entrevista que ele concedeu, ele colocou alguns pontos aí muito pertinentes em relação ao futuro do Vasco da Gama, em relação até à próxima eleição do Vasco. O Leven revelou que foi ignorado pela SAF ao apresentar projetos e diz não saber se será candidato à presidência. Aí vem aqui algumas perguntas que foram feitas pelo Fábio Torres ao Levenciano. A primeira delas foi: você será candidato na próxima eleição? O Levenciano respondeu o seguinte: por enquanto, estou focado no trabalho, estudar e namorar um pouco. Não penso nisto, não. Mais importante que ser presidente é deixar um legado. Deixei projetos, propus ideias para o Vasco. Mais importante que ser o presidente da associação são os projetos serem implementados. Os projetos estão disponíveis para o Vasco. Tentei falar com a 777 para implementar. Tentei contato com pessoas próximas ao Luiz Melo, CEO, mas ignoraram. Sequer me retornaram. Estou à disposição do Vasco. A ignorância pelos projetos é uma das coisas que me faz repensar se quero ser presidente. Mas eu estou sempre apto para ajudar o Vasco. O torcedor esperava um comportamento apolítico da 777. Foi um dos motivos de quem apoiou acabar com a política do clube. Isso foi muito falado, né? Se a política acabou, por que não analisar os projetos das pessoas que não estejam na gestão e amam o Vasco? É uma razão de ponderação. Se a 777 ignora um projeto, será que está tendo um comportamento apolítico? Deveria olhar todos os projetos dos vascaínos e não ignorar uma pessoa por ser um ex-candidato da oposição. Bom, aí o Leber já começou dando logo uma chinelada nessa situação aí, com relação a ele vir a ser a vir a tentar se candidatar à presidência mais uma vez, lembrando que ele ganhou na última eleição, mas não levou, devido a vários fatores que a gente já está careca de saber, né? E aí ele também relatou que ele já procurou o CEO, já procurou a 777 e também ninguém responde a ele quando ele tenta fazer algo para ajudar o Vasco da Gama. Nesse aspecto, eu acho que o Leven já deveria ter parado até com isso, de ficar tentando ajudar essa gestão, de tentar ajudar a 777. Se ele vier como candidato, e que a gente espera que venha, que ele consiga êxito dessa vez, vença nas urnas e não tenha nada contestado, e aí sim ele pode aí conversar de igual para igual com o pessoal da 777 para poder implementar aí o tão sonhado projeto que ele sempre teve na mão. Bom, mais uma pergunta do Fábio Torres em relação ao Levenciano foi se ele era contra a SAF. O Leven respondeu o seguinte, abre aspas, não sou contra a SAF, sou a favor de que o Vasco seja campeão. Tornar o futebol empresa é uma maneira de captar recursos para equilibrar o caixa e ir em frente. Só equilíbrio em caixa é pouco. Precisa investir em tecnologia, conexão com os torcedores. Parece que a gestão é focada em fluxo de caixa, fecha aspas. E aí ele complementou a resposta. Eu nunca falei de romper com a SAF.
Foi o caminho escolhido pelos sócios e tem que ser respeitado. Eu nunca propus romper com os contratos anteriormente feitos, a não ser que eu descubra que o contrato não esteja sendo cumprido por alguma razão. Aí, em relação a isso, ele já, né, liga o sinal de alerta que caso ele venha como presidente e consiga o êxito dessa vez, como ele teve na outra, mas não deixaram ele entrar, se tiver alguma coisa de errado aí nesse contrato, aí a coisa pode engrossar. E a gente pergunta, né? Por que da cláusula de confidencialidade? Por que esconder o contrato? O que tem por trás dessa 777 carioca, que ninguém sabe quem são os donos, se realmente é o Josh que manda ou alguém por fora? A gente não sabe, a gente não tem acesso, né? Muito bem. Seguindo aqui, o Fábio Torres perguntou para ele como seria a sua relação com a 777 caso assumisse o Vasco. Aí o Levin respondeu: eu me comportaria como um executivo pronto para colaborar, mostrar para os americanos como funciona o Brasil, quais as tendências mundiais. Compartilharia conhecimento, propostas, projetos, tentaria buscar a colaboração deles neste sentido para todos remarem para o mesmo lado. Eu buscaria gerar recursos, aliás, eu buscaria gerar resultado para eles. Está faltando direção, valores perante aos outros. O que a gente pode fazer para se destacar dos outros clubes? Eu poderia ajudar bastante nesse sentido, disse Levenciano. E aí, você tem mais algumas perguntas que foram feitas ontem para ele, e uma delas, o Fábio Torres perguntou: o que você acha do atual time do Vasco? O Levin respondeu: o time melhorou, está realmente mais competitivo. Só tem que tomar cuidado que o Carioca não é parâmetro. Temos um exemplo em um passado recente, 2015. O Vasco foi campeão e terminou o ano rebaixado. É difícil avaliar o futebol no começo do ano, porém, eu estou torcendo bastante para termos um ano de glórias e conquistas. Aí o Fábio Torres, ele acrescentou: você acredita na classificação em cima do Flamengo? O Levin respondeu: acredito. Eu estou torcendo pra caramba e nervoso. Doido para chegar domingo. Pretendo ir. Vou estar lá torcendo para que o Vasco busque esta vitória importante. Há alguns anos a gente não sabia se faríamos um jogo competitivo com o Flamengo. Isto mudou. O time está competindo e não dá para saber quanto será o resultado contra o rival. Nesse aspecto, eu concordo com o Levin. Acho também que a perspectiva que a gente tinha há alguns anos atrás era zero quando jogava com o Flamengo, né? A gente até às vezes ficava surpreso quando conseguia um empate heróico, alguma coisa assim, mas dessa vez a coisa mudou. Realmente o time deu uma melhorada e a gente não sabe quanto será o jogo domingo. A gente espera vencer, mas sabe que vai ser jogo duro, né? Ainda mais ele jogando com empate. O Fábio Torres, ele ainda perguntou ao Levin o seguinte: esse time pode chegar longe no Campeonato Brasileiro? E aí o Levin soltou essa: fazendo uma análise fria, acredito que este time disputaria em torno da 9ª e 10ª posição. Sendo honesto, acredito que tem 7, 8 clubes melhores que o nosso, mais prontos. Se o treinador conseguir criar um jogo coletivo e envolvente, pode ser que a gente melhore. Acho que ainda precisa de reforços. E isso aí é uma verdade. O próprio Paulo Brax já falou que o Vasco ainda não está 100%, né, com a sua equipe e que ainda viria alguns reforços aí até o dezembro, aliás, até abril. Seria de 80% a 90% do elenco já fechado para abril. Mas vamos aguardar. Com relação agora ao jogo de Flamengo e Vasco domingo no Maracanã, a informação que tem aqui é que já foram emitidos 20 mil ingressos para Vasco e Urubu e o setor sul está esgotado. Portanto, a torcida do Vasco
vai em peso aí para assistir essa partida na parte ali da setor sul, né? E então a gente já sabe que teremos casa cheia, pelo menos na parte sul, aonde fica realmente a torcida do Vasco da Gama. O Vasco joga hoje contra o ABC de Natal, jogo válido pela Copa do Brasil, segunda fase, e o Vasco deve vir a campo com essa provável escalação: Léo Jardim, Pumita, Capasso, Léo e Lucas Piton, Andrei, Jair e Marlon Gomes ou Rodrigo, essa aí é a dúvida do Maurício Barbieri, Alex Teixeira, Gabriel Peck e Pedro Raul. Esse aí é o time que provavelmente o nosso técnico deva colocar em campo para a partida de amanhã contra o ABC de Natal. Um jogo que, se acabar empatado, a disputa de pênaltis será decisiva para a classificação. O Vasco, né, teve 4 pênaltis aí, pelo que eu estou vendo, nessa temporada, e perdeu 3. Perdeu 3 pênaltis. Pedro Raul perdeu 2 e o Alex Teixeira perdeu 1 também. E o aproveitamento dos jogadores do Vasco nas cobranças de pênalti são esses: Léo, uma cobrança, um gol. Lucas Piton, uma cobrança, um gol. Jair, 3 cobranças, 3 gols. Gabriel Peck, uma cobrança, um gol. Alex Teixeira, 20 cobranças, 18 gols, sendo 2 pênaltis perdidos. O Nenê, 81 cobranças, 72 gols e 9 pênaltis perdidos. Pedro Raul, 11 cobranças, fez 8 gols e perdeu 3. E o Puma Rodrigues, em uma cobrança, perdeu o pênalti. O engraçado é que o Pedro Raul, de 11 cobranças, ele fez 8 gols e perdeu 3. Infelizmente, desses 3 aí, 2 foram com a camisa do Vasco. Ele que não conseguiu balançar a rede, jogando ainda, batendo pênalti, né? Com a torcida pro Vasco da Gama. É uma pena, mas é o que vem acontecendo. Bem, minha gente, esses eram os assuntos que eu gostaria de abordar agora. Lembrando a você que a gente está de volta logo mais com a live do pré-jogo, a partir das 20h45, Vasco e ABC, jogo válido pela segunda fase da Copa do Brasil, e também a gente estará de volta às 23h30 com o pós-jogo, aí analisando essa partida. Conto com você, deixa seu like aí, se inscreva e ative aí o sininho para receber as notificações. Um forte abraço e a gente se vê. Valeu!